Bom dia, alunos! Essa semana eu iniciei um conteúdo com vocês da álgebra. Um pouco você já conhece, que foi o final do 7º ano. Agora nós vamos fazer as expressões algébricas, certo? É um conteúdo que você vai ver que é quase parecido com aquele que você já sabe, tá? Um dos exemplos que eu passei é para você calcular o valor numérico da expressão algébrica. E como que a gente faz? Simples, só trocando as letras por o valor. Então você tem aqui, o que é dado para vocês? Uma expressãozinha, né? Vou passar aqui para vocês, ó. Então eu dou uma expressão, observe que é diferente de equação. A equação que você estava vendo no final do ano passado tinha um sinalzinho de igual. Aí nós tínhamos dois membros. A expressão algébrica, o objetivo dela não é encontrar o valor de cada letra, e sim você reduzir a letra. Ou se é para pedir o valor que ela representa de um número, vai ser dado uma letra para vocês, tá? Então esse aqui ele está pedindo o valor numérico. Logo, eu dei o valor das letras. Por quê? Porque na expressão algébrica aqui, nós temos duas letras. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a letra e colocar no lugar o número, apenas a letra. Observe que esta letra X, ela vem acompanhado de uma expressão, de um expoente, e ele continua lá. Então, você não tira o expoente, você só tira o X. É como você tivesse dado uma pincelada na letra e colocasse no lugar o número, tá? Aí, quando você substitui, você vai ter uma expressão numérica. E aí serve todas as regrinhas que você tinha lá no 6º ano de resolução da expressão numérica. Ok? Fácil, né? Outro exemplo que eu passei para vocês era a expressão numérica, algébrica, associado a um retângulo, neste caso aqui, a um desenho geométrico, onde eu peço para você representar ou o perímetro ou a área, usando essas expressõezinhas aqui, tá? Esse caso eu pedi para vocês representarem o perímetro, eu estou pedindo aqui, que bastava você somar todos os lados. Mas cuidado, muitas vezes só vai vir expressa dois lados. Mas nós sabemos que os lados opostos paralelos têm os mesmos valores. Então, por favor, não esqueça de representar os 4 lados para você montar certinho as suas expressões algébricas. Então, aqui você pode montar ou somando ou multiplicando 2 a 2, ok? Continuando, então. E o outro? O terceiro exemplo, é para você, como se fosse uma tradução. Eu escrevi na língua portuguesa, então você vai escrever na linguagem algébrica, porque a linguagem algébrica, ela tem um entendimento próprio. Quando é falado dobro, quando é falado triplo, a terça parte, entendeu? O quadrado de uma soma, um quadrado de um número. Então, como eu represento isso algebricamente? É como se nós estivéssemos traduzindo o inglês para o português, tá? Então, aqui, ó, o 3. O dobro de um número adicionado a 20. Como não falou qual número é, você vai substituir por qualquer letra. Aqui, claro, eu coloquei a letra X, porque a gente usa mais, mas pode colocar qualquer, L, P, aquela que você achar mais bonitinha. Então, eu coloquei aqui, ó, 2x mais 20. Agora, o próximo, o quarto, é a mesma coisa, ó. O triplo de um número qualquer subtraído com o quádruplo desse número. A única diferença é que aqui envolveu dois termos. Eu até podia reduzir este, né? Nós poderíamos reduzir esse, mas deixa assim, ok? Então, como agora vamos fazer esse exercício? Você viu que esse exercício é de tradução. Você vai, aqui embaixo está
as expressões e você vai falar na frente quais são as expressões correspondentes a cada frase aqui dentro, tá? Então, ó, o dobro de um x, a gente sabe que é o quê? 2x. A terça parte de x mais 5. Terça parte quer dizer divisão. Então, é x sobre 3 mais 5. O outro, o triplo de x menos a metade de y. Triplo, 3 vezes. Menos a metade de y. Tem que dividir. A divisão, nós não vamos representar com sinalzinho de divisão. Nós iremos fazer em forma de fração. Ok? Então, aqui seria... tem esse D. 5 menos a metade de x. Então, 5 menos a metade de x. Então, você tem... Essa aqui é a número 2. A C corresponde a número 1. A B corresponde a número 3. E a primeira corresponde ao número 4. Fácil. Agora esta, nós temos uma redução das expressões. Olha, ele está pedindo para você simplificar cada expressão. Então, você vai fazer as operações cabíveis no começo e depois vai somar os termos semelhantes. Então, iremos fazer esse vezes esse, que eu estou vendo que é uma distributiva, então seria 7x menos 21 mais 2x. Não pararei aqui porque eu estou observando que temos termos semelhantes. Então, seria 9x menos 21. Ok? Aqui, quais são os termos semelhantes que eu estou vendo? Então, eu estou vendo o x e esse x. Então, eu tenho 2x menos 15, então eu tenho menos 13x. Certo? Vamos ver a outra letra, que é o y. Quais são os termos semelhantes com y? Então, eu tenho menos 4y mais 6y, eu tenho mais 2y. E aqui o termo que está sozinho, que é o termo independente. Por quê? Porque ele não depende do valor de nenhuma letra para saber o termo aqui. Então, ele vale 3 mesmo, tá? Diferente desse 2, eu preciso saber o valor de x para saber quanto que vale esse termo, tá? Agora, este. Observe que nós temos aqui, olha, um sinalzinho de menos. E que sinalzinho de menos fala? Na expressão numérica, ele falava o seguinte, que nós teríamos que mudar os sinais dos elementos que vinham dentro do parênteses. Então, nós iremos fazer a mesma forma, tá? Funciona do mesmo jeito as regras. Então, você vai copiar o primeiro parênteses, como não tem nenhum sinal, você vai copiar igualzinho. Agora, este eu vou trocar todos os sinais que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 7a, menos 3b. Somando os termos semelhantes, eu tenho 3a com menos 7a, eu tenho menos 4a. Aí eu tenho 2b com menos 3b, menos b. Ai, desculpa, aqui é mais 3b. Não troquei, você viu? Não troquei aquele sinal. Olha, eu errei aqui. Então, quer dizer que aqui vai ficar mais 3b. E eu tenho 2b com mais 3b, mais 5b. Certo? Ok, obrigada pela ajuda de vocês. Vamos ver outro, então? Aí eu tenho um sinalzinho de menos aqui e eu tenho outro sinal de menos aqui. Então, eu vou ter que trocar os valores aí, quer dizer, os sinais desses aqui, né? X mais y, trocando o sinal, menos 2x mais y, trocar novamente o sinal, menos 2y mais 3x. Certo? Então, vamos ver agora os termos semelhantes. Então, eu tenho x aqui, menos 2x aqui,
e 3x aqui, ó. 4x, vamos somar os positivos. Então, eu tenho x mais 3x, 4x menos 2x, mais 2x. E aqui eu tenho mais x, mais y, desculpa, mais y. Então, esse com esse vai dar 2y, com menos 2y, 0. Você viu que vai zerar o y? Muito bem. Então, no final, a redução só vai ficar 2x, tá? Agora, esse é aquele que eu tinha falado para vocês, que é para você trocar apenas a letra. Então, no lugar da letra, nesse caso que é o x, eu vou trocar pelo 5, ó. Só troca exatamente a letra. No lugar do y, eu vou trocar por menos 2. Só cuidado! É mais fácil você trocar sempre dentro do parênteses para você não ter imprevisto com a multiplicação. O excesso do parênteses não vai deixar você nunca errar. A falta do mesmo você errará. Então, 5 mais 2 que multiplica menos 2y, 2, né? Menos 2 no lugar do y, menos 3. Então, daria 20 menos 4 menos 3, certo? Aí ficaria 20 menos 7, vão dar 3. Tudo bem? Continuando agora, que é uma tradução, próximo. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ler na forma extensa em português e vamos escrever na frente a correspondência na álgebra. Então, o triplo de um número, 3 vezes x, não falou que o número é esse. Lembre-se, a gente não fala 3 vezes x, a gente fala 3x. A gente come esse vezes. A metade do triplo de um número, então 3x, que é a metade do triplo. Então, eu tenho que fazer o triplo, depois dividir esse triplo por 2. A quarta parte, ó, tá vendo? Esse vai depender desse, ó. A quarta parte de quem? Do quadrado de um número. Então, faço o quadrado do número e divido por 4. Porque é a quarta parte de alguma coisa. Nesse caso, do x ao quadrado. O quíntuplo de um terço de um número, ó. O triplo do terço, tá vendo? Então, é 5 vezes o terço de um número. Assim. Você pode colocar o parênteses ou não, você pode já efetuar a multiplicação ou não. Lembre-se como eu faço a multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Ele pode falar o quíntuplo do número, um terço do quíntuplo do número, tá? Ele poderia falar isso aí, mas ele quis falar o quíntuplo de um terço do número, que é a mesma coisa. O quadrado do sucessor de um número. Aí eu pergunto, como eu escrevo algebricamente o sucessor de um número? Se o número é x, quem é o sucessor? Sucessor de, vamos pensar nos números que nós temos. Leve o seu pensamento para um número. Sucessor de 5, 6, de 4, 5, de 10, 11. O que está acontecendo em comum quando eu expresso o sucessor? Eu estou somando 1. Então, a expressão algébrica é o que você está fazendo. É como se fosse uma fórmula do que você está fazendo. Então, o sucessor de um número é expresso por x mais 1. Então, é o quadrado do sucessor. Você vai pegar o sucessor, que é tudo isso aqui, e elevar ao quadrado. Ok? Fácil, né? Próximo seria o quê? Você fazer a representação do perímetro e a representação da área.
Claro que na hora que você faz a representação do perímetro e da área, você tem que reduzir, tá? Você só não mostra e deixa sem redução. Toda expressão algébrica, você finaliza com ela com uma simplificação, ok? Então, do perímetro, seria as duas vezes. Aqui seria 2x, lembre-se, ele se repete porque os lados são paralelos. Então, eu vou fazer duas vezes um lado, que é 2x, e duas vezes esse lado, como é uma subtração, eu vou colocar dentro do parênteses, porque se eu não colocar dentro do parênteses, perceba que o 2 só irá multiplicar o 5, ó. Então, ele tem que multiplicar esse 1 também. Então, logo, só dentro do parênteses que eu vou perceber isso. 4x mais 10x menos 2, que daria 14x menos 2. Então, esse é o perímetro. E a área? A área, diferente do perímetro, a área é uma multiplicação. Que multiplicação? Base vezes altura. Opa, o meu H ficou parecendo um B, né? Vamos fazer, então, certinho. O H. Agora, quem é a base? O 2x. Então, no lugar da base, ó, no lugar do Bzinho, eu vou colocar 2x. Quem é o H? A altura. Então, eu vou eleger 5x menos 1. Preste atenção que é o seguinte, esse 2x vai ter que multiplicar a base, tá vendo? Ó? Tem que multiplicar a altura. A base tem que multiplicar a altura. E a altura é dada por dois números. Então, coloca-se o parênteses, senão não vai dar certo. Porque o 2x tem que multiplicar tanto 5x quanto menos 1. Então, 2x vezes 5x, você vai fazer número vezes números, 10. Letra vezes letra, como ela se repetiu, você pode somar os expoentes. Menos 2x. Não confundir x mais x com x vezes x. Então, x vezes x é x quadrado. Você aplica a regra da potência. Agora, x mais x seria 2x. É como se falasse assim, ó, 3 mais 3, 2 vezes 3. 5 mais 5, 2 vezes 5, tá? Então, você reduz, passa na multiplicação a soma de parcelas repetidas. Agora, o número 6 é fácil também, é só para você fazer a tradução algébrica. Por que eu estou dando bastante tradução algébrica? Porque nós iremos fazer problemas. E os problemas, um dos segredos é vocês fazerem uma boa interpretação algébrica. Então, ó, o dobro de um número mais 5. 2x mais 5. Metade de um número menos o quadrado desse número. Metade de um número menos o quadrado deste número. A terça parte do sucessor de um número. Quanto que é a terça parte do sucessor de um número? O sucessor é x mais 1, a terça parte dele é dividir por 3. O quadrado de um número menos o seu sucessor desse número. Então, o quadrado de um número menos o sucessor. Antecessor é x menos 1. Por que eu coloquei o parênteses? Porque ele é expresso por dois termos. Tudo que é expresso por dois termos, nós colocamos dentro do parênteses. Então, o menos seria não só você subtrair ou trocar o sinal do x, e sim também do menos 1, tá? Espero que não tenham dúvida. Se tiverem, pode me perguntar, tá? Põe lá embaixo. E aí eu vou responder a vocês. Preste bastante atenção, porque a tradução algébrica é muito importante para a resolução dos problemas. Então, um bom estudo e fique com Deus.